Fala pessoal, hoje mais uma aula, chave 13, dados versus história. Dado são números, história, letra. Não se emocione com as letras, se emocione com números, histórias, você racionaliza. Você perde uma vida, um casamento, um legado, você perde qualquer coisa por causa de história. Se você está ouvindo a história dos outros, você não está construindo a sua. Então história não vai dar em nada. Ninguém vai ganhar com isso. O máximo que alguém pode ganhar é uma esmola. O que é colocado nisso? Que nós precisamos prestar atenção nos dados. Deixar de lado as histórias. Porque as histórias nos levam ao nosso emocional, ao engano. Por exemplo, acredito que muitos de vocês, a maioria, já assistiu aquele filme, o Titanic. Então, aquele filme, se você se emociona muito fácil, né, no filme, quando o personagem principal morre e tem a história, o enredo, mas qual que é a ideia principal disso? Qual que são os dados dessa história? Se você começar a analisar o sentido do filme, é um filme que para uma família, para um adolescente em crescimento, não é um filme bom, se você analisar. Veja bem, a história conta de uma mulher adúltera que trai o marido, ou eventual marido, numa viagem, uma pessoa que ela mal conhece, e tem uma noite com essa pessoa, e rouba, depois ela acaba roubando o que ia ser um marido. Então, você vê só, é uma história, só uma história. E no final, mostra a senhora já velha. Quer dizer, é uma história, se você começar a contar só pela história, você não vai se emocionar. Por quê? Porque conta uma história que destrói um casamento, destrói uma família. É uma história de destruição. Agora, quando você é colocado na mídia, no filme, vira uma historinha bonita. Só que te leva ao erro, né? Te leva a uma coisa, a uns sentimentos errados, sentimentos que não são corretos, né? Quebra de vários princípios num filme só, numa história só. É bem interessante quando nós começamos a analisar certas histórias, né? Começa a pensar sobre isso, não só como esse, como muitos filmes, né? Se você for analisar algum filme são filmes ou qualquer outro tipo de programa que visa o interesse próprio, né? Você vê às vezes um filme que ele vai contar uma história, que aí você vai ver por trás o dono dessa história, ele é vegano, né? Ele tem alguma empresa que favorece essa alimentação vegana. Então é o marketing dele, é isso que ele está fazendo. Então cadê os dados? A gente fala, os dados são os números. Você tem que colher para você racionalizar, usar o seu lado esquerdo, para não se emocionar com nada. Qualquer historinha que vier contar, você tem que ver os dados por trás. Você vê alguém pedindo na rua, por exemplo. Quantas vezes você viu no jornal, noticiário, a pessoa pedindo esmola na rua, e quando a câmera pega, ela pega por trás, ela se coloca outra roupa e vai embora. Às vezes até de carro. Quantas outras histórias desse tipo? Então, o que ele quer falar nessa chave? Que você tem que parar de ver as histórias. Veja os dados. Cadê os dados?
quero saber dos dados e não cair em historinha nenhuma. Nós caímos em várias histórias emocionais, né? Pra gente se emocionar. A emoção também nos leva ao erro do investimento errado, aquelas histórias mirabolantes de você fazer um investimento sei lá, 100% de lucro. Muitas pessoas perdem tudo. Essa é a chave que ele coloca para você se moldar, você prestar mais atenção, você racionalizar no que é para ser racionalizado, né? Não se emocionar por nada, nada. E essa é uma chave bem forte, faz todo sentido, beleza? E vamos para as experiências. Quais os 3 dados mais importantes que você tem acompanhado na sua vida? As 3 áreas que você precisa gerar esses dados, por exemplo, na área da saúde. 2. Quais são suas 5 melhores histórias? Hoje é dia de identificar as melhores coisas que aconteceram com você e criar seu storytelling. 3. Reflita sobre seus desafios e medos, enquanto treine historinhas que você está contando para você, geralmente de maneira inconsciente, que na realidade é autossabotagem. Encontre 2. Beleza? Valeu e até amanhã, tamo junto e vai dar tudo certo. Um abraço.